Olá, está no ar mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente vai conversar com o escritor, dramaturgo, diretor de teatro e músico Marcos Lopes, que é também fundador da Ciabatta de Teatro. Marcos, é um prazer receber você aqui na TV Câmara. Prazer é todo meu para falar sobre a minha carreira e sobre um assunto tão importante que é a cultura. Marcos, já são 20 anos da Companhia Ciabatta. 20 anos. Você atua em diferentes frentes da arte, né? Tanto na literatura, como no teatro, na música. Eu queria saber um pouquinho do seu início. Como é que você começou no setor cultural? Isso é algo que vem desde a infância, essa vontade de criar arte? Eu canto desde muito pequeno. E comecei a cantar na igreja, a tocar na igreja. A igreja, a música, me levou ao teatro. Antes do teatro, aos coros, né, aos grupos vocais, e caí num grupo vocal bem especial, que era um grupo vocal cênico chamado Deu no Coro, que era irreverente. Era uma época de ouro desses grupos vocais, de corais, que é uma pena que não tem muito hoje em dia. Do Deu no Coro, eu tive um convite para fazer parte de Cats, a primeira montagem aqui em São Paulo, produzida pelo Senac, e fiz parte do Cats. Do Cats comecei a fazer a dramaturgia também da companhia, chamada Cenicanto. A minha primeira dramaturgia foi A Viva Alegre. Eu adaptei o texto para a opereta do Franz Lehár e aí não parei mais. Até que em 2004 eu decidi reunir algumas pessoas para montar a Ciabatta de Teatro. Antes da gente falar um pouquinho do surgimento da Ciabatta, você não nasceu aqui em Guarulhos, veio ainda criança. Conta um pouquinho dessa relação da cidade, porque você falou, no seu início você atuou muito mais em São Paulo do que em Guarulhos, né? Como é que foi essa sua ligação com a cidade? Como é que você veio para cá? Exato. Eu nasci na Lapa e vim com 6 anos para Guarulhos e moro na mesma casa até hoje. E a minha relação com Guarulhos veio um pouco depois, culturalmente. Eu falei que comecei com a música aqui na igreja em Guarulhos e depois uma parte foi realizada em São Paulo, como eu falei, o Cenicanto, o Deu no Coro. E, inclusive o Deu no Coro chegou a fazer aqui até apresentações aqui em Guarulhos. Uma coisa curiosa, eu ir para São Paulo para retornar com um espetáculo do Deu no Coro aqui em Guarulhos. Então eu me considero um guarulhense, né? Porque eu moro na mesma casa e cheguei com 6 anos na cidade. E agora o surgimento, então, essa ideia de ter uma companhia de teatro própria, né? Porque você escrevia, dirigia, bom, até hoje acho que você faz tudo dentro da companhia. Como é que surgiu essa ideia? É um desafio. Durante esses 20 anos, o meu grupo, ele passou a ter muitas transformações. A primeira equipe não é a primeira equipe de hoje, por exemplo. Então começamos com o Assassinato no Bexiga que matou Ernesto, um primeiro musical da companhia, e é uma coisa curiosa, porque quando a gente pensou em fazer esse espetáculo, eram atores cantores, mais cantores que atores, que me pediram para fazer um texto. E eu, como tenho algumas referências como Agatha Christie, eu falei, bom, vou fazer uma coisa bem inédita. Topam? Peguei uma ideia de uma coisa policialesca. Fiz o quê? Fiz uma peça musical com pitadas de policial. Peguei Rita Lee e a Dona Irã como referência, criei 8 personagens e matei o Ernesto, entre aspas, e virou uma comédia musical e estreamos no Teatro São Pedro. Curiosamente, muitas daquelas pessoas que começaram comigo acabaram desistindo de fazer o projeto e outras surgiram. E no metrô, por exemplo, reconheci algumas pessoas que eu conhecia e fui convidando até montar esse elenco e foi um sucesso. A gente foi indicado pela Bravo como espetáculo do mês, enfim. A Bravo era uma revista muito conhecida de cultura na época. E aí de lá, o Assassinato no Bexiga que matou Ernesto, ele tem um embrião muito interessante porque ele é um musical original. A gente tinha aqui pouquíssimos musicais originais. A gente tinha sempre as referências americanas. E a ideia da gente era fazer um musical brasileiro, paulistano, com uma cara diferente. Então, acho que ninguém pensava ainda fazer muitos musicais originais aqui em São Paulo. Então, eu fui um dos precursores desse tipo de espetáculo mesmo. E aí não parei mais, né? E aí a versatilidade vem.
escrevi o texto, a produção, fazia a produção, a direção. Depois passei a fazer a música. Uns 5, 6 anos atrás comecei a compor, porque eu sempre tive alguns parceiros musicais. E aí resolvi entrar nesse segmento de criação das composições. Então, nesse início, a companhia surgiu mais de uma necessidade de fazer o espetáculo se tornar real. Se tornar real. Você já tinha esse know-how, assim, de como fazer isso? Eu já tinha vindo de alguns musicais, né? Como eu falei para você, pelo Cinecanto. Então, eu tinha know-how de atuação, porque eu já tinha feito Carmen de Bizet, já tinha feito Cats, já tinha feito A Viúva Alegre. Você dançava em Cats também? A gente tinha... A versão do nosso Cats era uma versão mais contida, então, digamos musicalmente, mas sim, tinha um corpo de baile que fazia as cenas mais emblemáticas musicais. A gente ficava na retaguarda cantando. Mas a gente tinha, na verdade, o que eu chamo eram umas cenas coreografadas. E o balé mesmo fazia parte daquela dança incrível que é o espetáculo Cats. E em relação aos musicais, essa questão do primeiro Assassinato no Bexiga, a gente queria muito fazer algo diferente, a gente queria dar oportunidade para cantores que tinham acabado de se formar nas grandes escolas de música e que quase não tinham oportunidade. E uma coisa curiosa, a gente não imaginava que ia ser no Teatro São Pedro. Então a gente teve portas abertas para fazer um teatro, que é um dos melhores teatros de São Paulo, e algo inédito. Então reuniu tudo a favor, na verdade. E aí foi um sucesso grande. É uma pena que hoje a gente tem temporadas gigantes, né, de, sei lá, 2 meses, 3 meses. O Teatro São Pedro até hoje, você tem 3, 4 restas ou apresentações no máximo. Então naquela época foram 3 apresentações. E curiosamente a gente voltou com um espetáculo na Praça Roosevelt há 3 anos atrás. A gente fez uma versão pocket e levamos para a Praça Roosevelt. Então a gente tinha a primeira versão grande, enorme, né, no Teatro São Pedro, e depois uma pocket no Teatro 184, que é na Roosevelt, e o público amou da mesma maneira que em 2004. E também uma curiosidade, o mesmo pianista que fez com a gente em 2004, que tinha 16 anos, ele passou a tocar de novo no espetáculo e nesse momento ele fez a direção musical. Que legal. 20 anos depois. E agora, mais recentemente, vocês tiveram a apresentação de Jeremias, né, que foi apresentado em março deste ano aqui em Guarulhos, mas também uma releitura de uma peça anterior, mais antiga sua. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Foram algumas apresentações aqui na cidade, acho que até gratuitas. Isso, foi uma curta temporada. Foi uma curta temporada, foi um edital fomento da cidade aqui de Guarulhos, para fazer 6 apresentações. Então a gente fez Teatro Adamastor, a gente fez Padre Bento e Céu Continental. O Jeremias é um espetáculo que é muito gratificante para mim, porque ele fala de 2 assuntos importantíssimos: negritude e bullying. Uns anos atrás, a primeira versão, a gente só abordava o bullying. Então fizemos, sei lá, 4 anos de projeto escola. E nesse período foi muito importante ter esse contato com essa moçada que hoje a gente sabe que hoje tem um nome, né, o bullying. Na minha época não tinha. Então escrever um espetáculo sobre bullying e ver a reação da plateia, vendo, se refletindo, foi muito importante. E os debates no final, né, dos espetáculos. Então a gente teve muita repercussão e muito retorno desses adolescentes que assistiram o espetáculo. A ideia de usar a mesma estrutura do espetáculo agora, 2023, 2024, foi uma ideia da urgência mesmo de se falar de bullying e associar o bullying à negritude. E passou a ser musical também. Lembra que eu te falei? Não era. A gente tinha uma trilha muito bonita, a trilha era linda, mas era toda... não era ao vivo, não existia uma trilha específica para o espetáculo. A partir dessa nova temporada, eu compus 7 músicas e música ao vivo. O Jeremias, o Mal Ribeiro, que faz o personagem, ele toca violão. E temos o Leonardo Lima, que foi o arranjador de Assassinato no Bexiga, em 2004 pianista, ele faz o piano também. Então a gente teve 7 canções
6 a 7 canções, dependendo do projeto, a gente inclui uma música ou não. E é incrível assim, a repercussão desse momento do Jeremias. Você fez até um comparativo de como foi a repercussão antes e o público de agora, também com rede social, que é até um bullying distinto, né? E tanto é que a gente pôde abordar o cyberbullying, que na época a gente não tinha acesso, nem sabia, né? A repercussão é incrível sempre. Eu acho que o texto é um texto muito importante e ele toca o coração das pessoas. Seja na primeira temporada, seja na segunda. Na segunda, como a gente aborda a negritude, então tem um saborzinho especial porque a gente toca um outro tipo de público que não se vê muito em cena. Raramente a gente vê um protagonista negro que toca violão, que mostra todo o seu talento, com o protagonista, mostrando os seus problemas para a gente assistir. Então, era muito comum assistir, falar, a gente sempre tem um debate no final. Era sempre legal ver a repercussão e ouvir as pessoas falando a respeito. Que bom, eu, negro, posso me ver em cena e posso identificar algumas coisas que o personagem passa como eu passei. O próprio ator, o Mal Ribeiro, ele sofreu determinadas coisas que estavam no texto. Então, a repercussão é sempre incrível e acho importante a gente fazer um debate no final, porque a gente pode trocar figurinhas e as sensações das pessoas, é bem legal. E você lançou um livro também, né? A versão literária do Jeremias foi lançada no começo deste ano, reforçada com o lançamento com a remontagem da peça. Eu tenho a versão ainda, a primeira versão numa versão literária também, e agora chega com a segunda temporada e com todas as mudanças do texto. Legal. E falando em livros, você tem mais de 20 livros publicados, né? Mais de 20 livros. Não necessariamente ligados à dramaturgia, você tem variados O meu primeiro edital que eu ganhei, o primeiro prêmio, na verdade, foi um prêmio de literatura. Então, um livro chamado O Segredo do Calendoscópio, que é uma trilogia. O segundo foi lançado e o terceiro ainda não. Então, vou fechar a trilogia ainda esse ano. Mas vai lançar, Vou lançar. Já está escrito? Está quase? Está quase escrito, está quase pronto. Quase. Mas tem alguns também, antes desses, tem alguns no forno ainda. Tem O Dragão da Noite, que é um livro inspirado num conto, um conto fantástico. E tem, que você falou de dramaturgia, né? A minha ideia é ter a dramaturgia da Ciabatta toda em livro. Muita gente pergunta, como é que eu posso ter o texto do Jeremias? Mas eu queria tanto ter o texto dos monólogos da escuridão. Então eu resolvi lançar essa dramaturgia toda, e a ideia é lançar toda ela, os 20 anos de companhia, ter todos os livros. Tem um infantil, que chama O Problema da Lagartixinha, que é uma lagartixinha que tem medo de altura. Então eu trabalho com a fobia e com o medo para criança. Então eu gosto muito de escrever, eu gosto de contar histórias. Seja na literatura, na música, no teatro. É legal contar boas histórias. Acho que isso que é o que eu busco sempre. Tá certo. Marcos, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais da companhia Ciabatta de Teatro, também desse trabalho na literatura. O Marcos faz muitas coisas aqui na cidade de Guarulhos. Então não sai daí, que daqui a pouquinho tem mais Ponto de Vista. Voltamos com um Ponto de Vista, hoje recebendo o escritor, dramaturgo, diretor de teatro e músico Marcos Lopes. Marcos, a gente falava um pouquinho dessa sua veia literária, né? Falou do Segredo do Caleidoscópio, que é essa literatura fantástica, mas você tem desde antologia de poemas até livro infantil, como você comentava. E o que te inspira no momento de escrever um livro? Você tem algumas influências suas que você possa citar? Como é que você escolhe esses temas que você vai abordar, tanto na dramaturgia como na literatura? É diferente falar de criação, e é uma coisa complicada de falar de onde vem a inspiração. Pode ser de qualquer lugar. Então, a própria literatura, eu sou muito influenciado pelos autores ingleses, policialescos, como Agatha Christie, é a minha grande referência na parte de suspense. Mas Floribela Espanca, Clarice Lispector,
eu sempre li muito desde pequeno. Meu pai trabalhava no Clube do Livro. Então, livro não faltava em casa. Toda semana eu lia pelo menos um livro. Como eu te falei, eu gosto de contar boas histórias. Então, a minha inspiração pode vir de um encontro de uma professora e um menino sírio. Pode ser uma adaptação de Romeu e Julieta contemporânea que se passa no Bexiga e que a ama é uma mulher que vem do norte do país expulsa pelos grandes coronéis e chega aqui para ser ama, ela chama ama, amada na verdade, então ela chega para ser a ama de uma menina rica aqui em São Paulo. Pode ser também coisas que eu ouvi. O Jeremias surgiu, a primeira coisa que me veio à mente e que me deu essa vontade de escrever o Jeremias foi Jeremy, a música do Pearl Jam, e eu fui tentar ver quem era que referência tinha essa Jeremy. E aí fui ver que era um menino que se suicidou na frente dos colegas e dos professores. E aí Jeremias, o que Jeremias representa? Na Bíblia, tem Jeremias na Bíblia, quais são outras referências? E fui criando, eu gosto muito de pesquisar. Então Jeremias, Jeremy do Pearl Jam, a Bíblia, o significado dos sonhos, porque o Jeremias ele ama saber das coisas. Então ele quer saber sobre os nomes. E a partir daí, então, como Assassinato do Bexiga foi de um romance policial criado na minha cabeça, pode ser o próprio autor, né, como no caso da Florbela Espanca. E na literatura, em particular, meu trabalho grande é em dramaturgia. E a ideia é colocar toda a dramaturgia da Ciabatta para as pessoas lerem confortavelmente nas suas casas e ver de uma outra forma o texto. Né? O texto literário e o texto visto no palco, que são duas sensações bem diferentes. E que eu gosto de contar boas histórias. E pode surgir, você pode me inspirar, de repente, num livro. Medo. Marcos, você falava um pouquinho da Florbela Espanca e você também tem uma peça sobre ela, né? A Flor dos Sonhos. A Flor do Sonho foi um projeto de Aldir Blanc. É um projeto muito sensível, muito bonito, com música ao vivo. Foi gravado por causa da pandemia. É um monólogo poético musical. Eu procurei colocar nesse texto praticamente ela somente. Tudo que ela diz, a interpretação da Tatiana Rezende, tudo que a atriz canta e fala, 97% são coisas que Florbela falou, o que ela pensou, escreveu em cartas. Então é um projeto que ficou muito bonito, porque a gente revela a alma da escritora conhecidíssima portuguesa e sob o ponto de vista musical também. É piano e violoncelo, em que ela canta as amarguras, a tristeza dela, e tanto é que a vida da Florbela Espanca é uma coisa muito, muito canceriana, muito dramática. Ela se mata no dia do aniversário. E era uma mulher cheia de desejos de amar e nunca foi amada como ela realmente gostaria, né? Existe uma relação também da Florbela com o irmão, que algumas pessoas julgavam ser incestuosa, e o irmão, quando morre, o Apelles, num acidente de avião, a vida dela muda completamente. Ela começa a adoecer, e aí todo esse drama, e ela fala do amor e da vida como pouquíssimos autores. Então, ter isso no palco, com uma luz bonita, é um projeto que eu realmente eu me orgulho muito de ter feito. Você trata desses temas densos, né, na dramaturgia, o bullying, Florbela, mas também o Refugiados de Guerra, né, que você citou, nesse caso Mônica e Khaled, que é uma adaptação de um livro da própria Mônica. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse trabalho. A Mônica é uma amiga pessoal e eu ela é professora e educadora e já tive com Jeremias nas escolas que ela chegou a dar aula e dá aula, e sabendo da história dela com um menino refugiado sírio
me deu a ideia de fazer isso, de contar essa história em literatura. Então eu editei o livro para ela, sobre a vida dela. O que aconteceu foi o seguinte: a Mônica encontra um menino sírio que mal sabia falar português, e num desses lugares de refúgio, ele chega até ela e fala: eu posso pedir sua ajuda? Como se escreve orolha? Ela falou orelha. Como se escreve? E ela explicou, e de repente ela olhou para ele e falou: é só isso que você precisa? E ele diz: não, eu preciso de você. Mal falava português. Então nasce um amor aí enorme, e ela passa a ajudar essa família. Então a gente conta essa história sob o ponto de vista dele, como ele chegou ao Brasil, como é a vida na Síria, e como é ser refugiado aqui. E esse virou um livro, e depois eu adaptei para teatro, chama Mônica e Khaled, Feliz por Você Estar Aqui. E a gente adaptou com música também, uma trilha sonora original, e é um monólogo também. Então, é um ator vivenciando o personagem e contando sobre a história de vida da Síria até aqui. Tem muitas curiosidades, tem umas coisas muito... Você fala de densas, é triste. Um dia ele vê a casa muito próxima, na verdade uma padaria, em frente quase à casa dele, sendo bombardeada. E tudo ficou escuro. Ele disse que teve uma explosão, tudo ficou vermelho, aos ares, e por pouco não pegou a casa dele. Então essa história, né, sobre os olhos do menino é muito interessante, tanto na literatura quanto nos palcos. Marcos, você falou que esse começo de carreira você atuou muito em São Paulo, hoje você já trouxe mais peças para cá. Aí eu queria que você fizesse também uma análise assim, do cenário de cultura aqui da cidade. Como é que você vê hoje ou há 20 anos, em termos de estrutura, incentivo, espaço mesmo, especialmente no teatro e na literatura? Bom, Guarulhos, os meus 5 anos recentes aí, a maioria desses espetáculos tem sido feito em Guarulhos. É importante as leis de incentivo. Então, o Jeremias, ele recebeu um edital. Nós ganhamos um edital de fomento ao teatro e à dança. Eu acho que é um caminho, né? Os editais da cidade, eu tenho acompanhado a cultura e fazer na cidade é um negócio que era um grande interesse meu, porque eu moro há tantos anos. Então, é um privilégio. A ideia é deixar um cantinho reservado para Guarulhos. Vale lembrar que a gente tem 2 orquestras maravilhosas, então eu tenho acompanhado. Tive o prazer de ser convidado pelo Emiliano Patar para fazer o Carnaval dos Animais. Então a gente tem 2 potências de orquestras, e pelo trabalho incrível que o Patar faz aqui. Então a gente tem uma cultura audiovisual, literária, muito à flor da pele, a gente tem aí. Eu acho que falta um pouco ainda. Eu peguei um Uber agora e o Uber falou que tinha ido no cinema uma vez na vida. E teatro, então, eu falei: nossa, você nunca viu nenhuma peça em teatro? Ele falou: não. E eu moro em Guarulhos. E ele fala: ah, mas eu não sei o que acontece aqui. Eu não tenho divulgação. Eu falei: não, tem muita divulgação. A gente tem, claro, tem as redes sociais, e muita gente talvez não se use delas para ver o que acontece na cidade. Uhum. Mas eu dei um conselho para ele: gente, pesquise. Tem muita coisa acontecendo na cidade, e em São Paulo, e muita coisa de graça, inclusive. Então, aí uma coisa que eu não abro mão também: tentar fazer sempre gratuitamente, para ter mais acesso, para a gente conversar com esse público que... Formação de público. Formação de público. E os musicais são tão caros, né? Você ter uma oportunidade de ver alguém encenando com música ao vivo, não tem preço, é maravilhoso. E eu quero fazer na cidade sempre. Por isso eu quero mais editais na cidade. Você falou um pouquinho da orquestra, né? E você teve um momento marcante também da Seabata, foi justamente fazer em conjunto com a orquestra Sinfônica. Vocês fizeram em 2022 Carnaval dos Animais. Carnaval dos Animais. Conta pra gente como é que foi essa experiência também. O maestro Emiliano Patar eu conheço há muito tempo. A gente nunca tinha trabalhado juntos, na verdade. E aí, conversando,
ele me liga e propondo algo juvenil com a orquestra. Então a gente pensou muito no que poder fazer em relação a algo voltado para o público juvenil, ou público infanto-juvenil. E aí chegamos ao Carnaval dos Animais, do Sansões, que é maravilhoso. Então eu criei 2 personagens, Chiquinha e Gonzaga, que contam, que na verdade permeiam as canções, os temas do concerto, e brincando, interagindo com as crianças. Então eles brincavam com as crianças com charadas. Então o próximo animal era o cisne, por exemplo. Então havia sempre um joguinho com a plateia sobre qual é o próximo animal, porque o Carnaval dos Animais reúne vários animais e cada animal tem uma música e um instrumento solo que no caso do violoncelo no cisne representa. E era muito legal porque as crianças participavam muito e os 2 personagens muito carismáticos interagiam com a orquestra. Foi muito legal. Eu nunca tinha feito nada aqui com orquestra e já tinha feito em outros lugares com orquestra, mas aqui na cidade foi bem legal. Foi bem marcante para mim. E tem uma expectativa de fazer outros projetos com orquestras? Está tentando viabilizar? Então, acho que aí é mais o Emiliano Patarga já tem uns projetos encaminhados. Está rolando o Festival de Ópera, né? Aqui no Padre Bento, que eu assisti inclusive a Flauta Mágica. E Jeremias foi no comecinho deste ano, você tem uma expectativa de continuar, ter outras apresentações da peça? O que você tem de projeto futuro? Eu sei que você falou que tem alguns livros que estão aí para ser lançados, sim. Mas pela companhia, tem alguma coisa que deve acontecer já marcada? O Jeremias, ele foi contemplado com o edital do SESI Territórios, então a gente está a qualquer momento esperando um contato para a gente levar o espetáculo para algumas cidades da Grande São Paulo. Então, Osasco, ABC, Santos, são acho que 11 cidades. Então a gente está aguardando ansiosamente para levar o espetáculo provavelmente para o ano que vem. Eu tenho algumas coisas prontas eu digo texto e música. Uma delas eu queria muito fazer na linha da Flor Bela, que é um espetáculo que está pronto, música e texto, sobre Frida Kahlo. Eu acho a Frida maravilhosa, a história de vida dela, a obra dela. Então tem aí Frida, Pintar, Viver, Amar, que deve, se não esse ano, o ano que vem. A gente quase estreou no Memorial da América Latina, mas aí infelizmente acabou não rolando. Mas é um projeto para o ano que vem. A gente tem o Avatar, que é um musical inspirado no Théophile Gautier, um autor francês, uma remontagem também, que está sendo captado pela Rouanet. Então, a captação é complicada. Então, esperamos que até o ano que vem a gente consiga também captar o Avatar, que é um musical incrível, com quase 40 pessoas em cena. E talvez o audiovisual aí também... Isso, estou concorrendo em 2 editais. Aí está bem complicado, está bem concorrido. Um curta-metragem de animação, chamado A Moça do Baile, que é inspirado na história do Boto, e o Tanabata, que é um musical com lendas japonesas. Tá certo, Marcos, nosso tempo já está acabando. Que pena. Queria agradecer muito a sua participação. Se você quiser convidar o nosso telespectador para conhecer um pouquinho do trabalho da Seabata, as suas redes sociais, pode divulgar, chamar as pessoas para conhecerem e consumirem cultura. Tá. Bom, primeira coisa, não deixem de consumir cultura. Vão ao teatro, vão ao cinema, comprem livros. Acho de suma importância. Minhas redes sociais é Marcos L. Jorne. A gente tem um site da Seabata de teatro, que é seabata.wix barra... Olha, agora estamos esquecendo. Agora estou esquecendo, mas a gente vai procurar Seabata e vai de teatro. colocar. Seabata de teatro tem o site da Wix e acho que é isso. Seabata de teatro, procurem o site, também tem a gente vai Facebook. colocar aqui. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o ponto de vista de hoje, que a gente conheceu um pouquinho da história do Marcos Lopes, que é um dramaturgo, um escritor, jornalista também, músico daqui da cidade. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.